O velho furgão parou com um rangido de freios no cruzamento, deixando a gente em meio a uma nuvem de poeira. Quando abrimos o porta-malas, percebi que tínhamos levado muito mais coisas do que imaginava. 2 malas grandes e 3 bolsas volumosas que Liz e eu mal conseguimos arrastar para fora. A menina olhou para mim com os olhos cansados depois de 2 horas balançando na van lotada e perguntou baixinho: "Mãe, ainda falta muito?" "Não, querida, só mais 2 quarteirões", respondi, ajustando a alça da bolsa que escorregava do meu ombro enquanto apertava sua mão com mais força. Rua Jardim, número 15. Nosso novo endereço. Uma rua tranquila nos confins da cidade, onde as casas de construção antiga se alinhavam como testemunhas de tempos melhores. O asfalto, rachado em vários pontos, deixava passar teimosos brotos de dentes de leão que insistiam em nascer. O sol já caía no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que pareciam pressagiar algo incerto. A casa era exatamente como a proprietária havia descrito pelo telefone, um sobrado baixo de 2 cômodos, com janelas pequenas e uma cerca torta que ameaçava desabar a qualquer momento. Acima da porta, a placa com o ano 1965 lembrava que aqueles muros já haviam visto dias melhores. No quintal, uma macieira velha, carregada de pequenos frutos verdes, balançava suas folhas ao vento. "Chegaram então?" "Já estava pensando que tinham desistido", disse uma voz atrás de nós. No alpendre, uma mulher baixa, vestindo um roupão de chita e enxugando as mãos no avental, nos observava com curiosidade. "Sou Maria Ivanovna", a dona da casa apresentou-se, enquanto seus olhos se demoravam em Liz, que se apertou ainda mais contra mim. "Boa tarde, eu sou Svetlana, e está aí minha filha, Elisaveta", respondi, forçando um sorriso para disfarçar a tensão. "Desculpe o atraso, mas as vans para este lado da cidade são raras." Ela fez um gesto com a mão como se afastando o assunto. "Normal, afinal é periferia. Mas tem suas vantagens. Silêncio, ninguém incomoda." E completou já se virando para a porta: "Venham, vou mostrar como as coisas funcionam por aqui." Por dentro, a casa revelou-se mais espaçosa do que aparentava. Um corredor estreito levava a uma cozinha pequena, onde um fogão a lenha exalava o cheiro de brasas já frias. Os 2 quartos, um maior e outro menor, ficavam separados por um corredor estreito. As paredes, em alguns pontos, mostravam o papel de parede descascando, e no teto da sala uma mancha amarelada denunciava antigas infiltrações. Mas o chão, apesar do aspecto envelhecido, era firme e não rangia. "Sabe acender o fogão?" perguntou Maria Ivanovna, batendo os nós dos dedos nos tijolos. "Consigo me virar", menti, embora nunca tivesse feito isso na vida. A água vem da torneira do quintal e do chuveiro. O gás é de botijão, com 2 bocas. E o banheiro? "Bem, vocês já sabem onde fica", explicou, abrindo os braços como que pedindo desculpas. 20 mil por mês mais as contas, como combinamos. Engoli em seco. Era quase tudo que eu podia pagar. "E se eu pagar adiantado por 6 meses? Arrisquei, tentando negociar algum desconto. Ela estreitou os olhos. "Por que tão pouco tempo? Aconteceu alguma coisa?" "Não sei o que me fez perder o controle. Talvez o cansaço de tantas mudanças, o esgotamento nervoso ou simplesmente a empatia que aquela mulher transmitia. Mas, de repente, comecei a contar tudo, sobre minha carreira como cirurgiã cardíaca, sobre a operação que mudou minha vida 10 meses antes, quando um paciente com uma complicação rara, a ruptura do septo interventricular, morreu na mesa de cirurgia, apesar de 4 horas de luta para salvá-lo. Sobre Igor, meu marido, então subsecretário de saúde, que em vez de me apoiar, simplesmente declarou: "Não posso arriscar minha carreira por causa dos seus problemas." Sobre o processo movido pela família do paciente, a demissão que pedi para evitar maiores constrangimentos e os meses vagando por quartos alugados, sempre fugindo do passado. Enquanto eu falava, Liz se afastou discretamente para o quarto dos fundos, e fui grata por aquele pequeno gesto de privacidade. Maria Ivanovna ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo de vez em quando ou balançando a cabeça, como se revivesse memórias próprias. Quando terminei, ela se levantou sem dizer nada, encheu a chaleira de água e a colocou no fogão. 15, disse de repente enquanto acendia o gás. 15 mil por mês e dividimos as contas. Sua voz era firme, mas os olhos revelavam compreensão. Meu marido também era um canalha, só que não era subsecretário, era só um bêbado comum. Também tive que fugir com os filhos, sem saber para onde. Ela ajustou a chama e virou-se para mim. Médico sempre arruma trabalho em algum lugar. Não no meu caso, respondi com amargura. Minha reputação está destruída. Onde quer que eu vá, as portas se fecham. Acho que Igor se encarregou de espalhar minha história. E o que pretende fazer? Perguntou.
Vou aceitar qualquer emprego, desde que me permita ficar com minha filha. Ela precisa ir para a creche agora, e daqui a 3 meses começa a escola. Maria Ivanovna coçou o queixo, pensativa. Creche aqui é difícil, as filas são de 6 meses. Mas tenho uma conhecida que é professora. Vou falar com ela, talvez consiga uma vaga. Naquela noite, Liz e eu dormimos em colchões improvisados sobre o chão, cobertas por um casaco velho. No dia seguinte, nossa primeira tarefa foi ir à loja de utilidades domésticas. Compramos cortinas baratas, 2 travesseiros, um cobertor, panelas e frigideiras das mais simples. No mercado encontrei uma mesa usada e 2 cadeiras. O vendedor, um homem de bigodes amarelados pelo cigarro, concordou em entregá-las à noite por um valor extra. Passamos o dia todo limpando a casa. Liz, entusiasmada, esfregava as janelas com jornais molhados em vinagre, como Maria Ivanovna havia ensinado. Eu raspava a gordeme acumulada no fogão e lavava os tetos. O trabalho manual, embora exaustivo, afastava os pensamentos sombrios. Mãe, olha como ficou bonito, exclamou Liz, pendurando uma cortina de tule que havia comprado por quase nada. Um raio de sol atravessou a tecido, projetando reflexos dourados pelas paredes. Parece coisa de conto de fadas, disse, abraçando-a e sentindo o cheiro de seus cabelos. Minha pequena fada, capaz de enxergar beleza até nos momentos mais difíceis. À noite, depois de deitar Liz na cama finalmente arrumada, sentei-me junto à janela e abri meu caderno de anotações. Era a hora de fazer as contas. Restavam 85 mil rublos. Igor deveria pagar 12 mil de pensão por mês, mas só havia depositado uma vez nos últimos 3 meses. Despesas, aluguel, 15 mil. Contas, cerca de 3 mil. Comida, no mínimo 15 mil. Total, 33 mil por mês. Se economizasse ao máximo, o dinheiro duraria pouco mais de 2 meses. Fechei o caderno e encostei a cabeça na parede. Na minha memória surgiram imagens da sala de cirurgia, a luz intensa, o bip constante dos monitores, os rostos tensos dos anestesistas. Minhas mãos, firmes com o bisturi. Doutora, a pressão está caindo. Desfibrilador. Mais uma vez. Quão distante tudo aquilo parecia agora. Como se pertencesse a outra vida. Do quarto ao lado, ouvia-se a respiração tranquila de Liz adormecida. Por ela eu enfrentaria qualquer coisa. Encontraria um trabalho, por mais humilde que fosse, me reergueria e provaria a todos que não era tão fácil me derrotar. Uma nova vida, murmurei, observando meu reflexo na vidraça escura. Uma mulher cansada, mas com um brilho determinado nos olhos, me olhava de volta. Começaremos do zero, pensei. No dia seguinte, teria muito o que fazer. Visitar todas as creches da região, listar vagas de emprego, informar-me sobre as escolas próximas para Liz. Estava disposta a aceitar qualquer ocupação, desde que me deixasse tempo para estar com minha filha. Lá fora as estrelas cintilavam, indiferentes aos dramas humanos. A macieira velha no quintal farfalhava suas folhas como se sussurrasse. Tudo vai dar certo. E por algum motivo, acreditei. A manhã seguinte amanheceu úmida e fria. Uma garoa fina, quase imperceptível, pairava no ar, molhando os cabelos e as roupas. Liz se encostava em mim sob um guarda-chuva velho, cuja aramação já estava quebrada, fazendo com que o tecido afundasse e acumulasse água. Mais uma creche e voltamos para casa se esquecer, disse, sorrindo para animá-la. O 8º jardim de infância que visitávamos tinha o mesmo aspecto desanimador. Grade descascada, parque infantil desgastado e uma diretora cansada atrás de uma mesa abarrotada de pastas. A fila vai até janeiro do ano que vem, respondeu ela, sem sequer levantar os olhos. Podem deixar uma ficha, mas não garanto nada. E se for uma situação de emergência? Preciso trabalhar e não tenho com quem deixar minha filha. Ela suspirou, como se já tivesse ouvido aquela história muitas vezes. Para todo mundo é uma emergência. E voltou a folhear seus papéis, sinalizando que a conversa havia terminado. Seus olhos cansados mal se ergueram para me encarar. 32 pessoas na fila, disse a diretora com voz monótona. Posso apenas colocá-la na lista de espera. Ao sair pelos portões da creche, encostei as costas na parede úmida. Um beco sem saída. Em todo lugar, a mesma resposta. Lisa me olhava em silêncio, com uma seriedade que não combinava com seus 6 anos. Mamãe, eu posso ficar sozinha em casa. É verdade, juro. Já sou grandinha. Cada palavra dela apertava meu coração. Minha filha de 6 anos tentando resolver problemas de adulto. Não, meu amor, você ainda é pequena. Não vou te deixar sozinha. Vamos achar uma solução. O próximo destino era o Hospital Municipal número 2. Já havia recebido recusas da Clínica Distrital e do Hospital Regional depois de analisarem meu currículo.
uma análise surpreendentemente rápida, quase instantânea. Em menos de 1 hora após entregar os documentos, o veredicto chegava. Igor deve ter se empenhado nisso, pensei, amargurada. Você é a Svetlana Morozova? Perguntou o diretor médico, um homem idoso de sobrancelhas espessas, balançando a cabeça antes mesmo que eu confirmasse. Lamento, mas não há vagas. O anúncio no site já foi preenchido ontem. Ele desviou o olhar, visivelmente constrangido. Talvez você devesse procurar algo fora da cidade. Naquele exato momento, o telefone em sua mesa tocou. Sim, é ela, ouviu murmurar. Entendido, Igor Valerievich. Não precisei ouvir mais nada para saber que a conversa havia terminado antes mesmo de começar. Ao meio-dia, Lisa e eu estávamos exaustas. Entramos em um café barato para nos aquecer, pedindo um chá para dividir e um pãozinho para ela. Observava minha filha quebrar pequenos pedaços, saboreando cada migalha como se fosse um banquete, enquanto uma onda de desespero crescia dentro de mim. Depois do almoço, seguimos para lojas, escritórios e fábricas. Tem experiência com caixa? Perguntou uma mulher robusta no supermercado. Não, mas aprendo rápido. E o horário de 12 horas, das 14 horas às 2 horas, com folga a cada 2 dias? Preciso levar e buscar minha filha na creche. Desculpe, não serve. No centro comercial, um gerente de RH folheou meu currículo com desdém. Sabe Excel no nível básico? Experiência em vendas? Sou formada em medicina, mas precisamos de alguém com prática. Obrigado por vir. Na fábrica de eletrodomésticos, o segurança nem sequer me deixou passar pela portaria. Aqui só contratam homens para as máquinas. Mulheres trabalham na cozinha ou na contabilidade, mas as vagas estão fechadas. Ao anoitecer, sentei-me em um banco perto do mercado central e fechei os olhos. Lisa brincava ao meu lado, chutando pedrinhas. Mamãe, olha, puxou minha manga. Um cartaz na placa de anúncios chamava atenção. Precisa-se de garçonete para o restaurante Família Otchak. Horário: terças e domingos, 17 horas às 23h30. Salário: 25.000 mais gorjetas. Entrevistas diárias às 15 horas. Olhei o relógio, 16h10. Já tinha perdido o horário, mas não havia mais nada a perder. O restaurante Família Otchak ocupava o térreo de um casarão antigo no centro, com uma placa discreta, lanternas de ferro forjado na entrada e vasos de petúnias nas janelas. Através dos vitrais, via-se um salão aconchegante para 45 pessoas, com mesas de madeira cobertas por toalhas xadrez. O aroma de pão fresco e café envolvia o lugar assim que cruzamos a porta. Podemos entrar? Perguntou Lisa ao porteiro, um homem sério de terno escuro. Claro, senhorita, respondeu ele com uma leve reverência, o que fez minha filha soltar uma risadinha contida. Dentro do restaurante, um jovem atrás do balcão de recepção anotava algo em um caderno. Levantou os olhos, e seus olhos castanhos me fitaram com atenção. Boa tarde. Em que posso ajudar? Boa tarde. Vim pelo anúncio da vaga de garçonete e comecei, já prevendo a recusa. Sinto muito, mas você chegou atrasada. Já contratamos 2 funcionárias hoje. Ele fechou o caderno, mas havia algo em seu tom calmo que me impediu de sair. Talvez o cansaço de tantos nãos ou a fome que já me deixava tonta. Não há outras vagas disponíveis? Bom, hesitou, olhando para Lisa que observava fascinada os detalhes do restaurante. Na verdade, precisamos de uma lava-louças. Salário de 28.000 mais 10% das gorjetas gerais. Mesmo horário, terças e domingos, 17 horas às 23h30. Lava-louças. Senti o rosto queimar. Minhas mãos que já seguraram bisturis e salvaram vidas, agora mergulhariam em água com restos de comida. Era uma queda brutal. Como se percebesse meu constrangimento, ele acrescentou: temos equipamentos modernos, 2 máquinas industriais. As condições são boas. Venha, mostro a cozinha. E a cozinha era de fato impecável. Superfícies reluzentes, fornos a vapor, lava-louças profissionais. O trabalho não é exaustivo, explicou Dmitri. Era assim que se apresentará, apertando minha mão com firmeza. Basicamente separar, carregar as máquinas, verificar a limpeza e organizar. Nada complicado. Vou pensar, respondi, sem convicção. Quer um chá? Ofereceu ele de repente. Você parece exausta. Entre um gole de chá caseiro e biscoitos recém-assados, acabei contando sobre Lisa, sobre a falta de vagas nas creches, sobre os 3 meses que faltavam até a escola. Dmitri tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Tenho uma vizinha, Valentina Pavlovna. Uma senhora muito educada, professora aposentada. Ficou viúva recentemente e acho que adoraria cuidar de sua filha. Não posso pedir isso por você, mas
Estendeu-me um cartão com um número de telefone. Diga que o Dima indicou. No ônibus de volta, Lisa dormia com a cabeça no meu colo. Olhava pela janela refletindo, lava-louças. A pessoa invisível do restaurante no último degrau da hierarquia, cujas mãos os clientes nem imaginam existir. Mas então baixei os olhos para minha filha, seus cabelos claros espalhados sobre meu braço, os lábios entreabertos em sono confiante. Por ela, eu lavaria não só pratos, mas pisos, banheiros, o que fosse preciso. Em casa fiz as contas, 28 mil de salário base mais cerca de 7 mil de gorjetas. Total, 35 mil rublos. Daria para viver, talvez até guardar um pouco. E o melhor, o horário me permitia ficar com Lisa até o almoço. No dia seguinte, liguei para Valentina Pavlovna. A voz do outro lado da linha era suave, com um leve rouco de quem passou décadas explicando vírgulas e metáforas. Dima falou tão bem de você, disse ela, convidando-nos para um chá. Moramos na rua Lenin 42. Um prédio antigo, de teto alto. A casa de Valentina Pavlovna era exatamente como eu imaginara. Um apartamento espaçoso com móveis antigos, estantes cheias de livros até o teto e um cheiro reconfortante de chá fresco e canela. Dima me elogiou muito, sorriu a anfitriã, uma senhora elegante de cabelos prateados e olhos cinzentos vivos. Disse que você parece uma pessoa muito decente. Mal nos conhecemos, murmurei, constrangida. Dima tem um faro apurado para pessoas, piscou para Lisa, oferecendo-lhe um biscoito. Ele é psicólogo de formação, embora trabalhe como administrador. Enquanto tomávamos chá, Valentina Pavlovna compartilhou sua história. Viúva havia 2 anos, havia sido professora de literatura por 35 anos. Seu único filho, Dmitri, era sua alegria e seu apoio. Depois da morte do marido, os dias se arrastavam. Os dias pareciam se arrastar sem fim, confessou ela com um suspiro. Os livros salvavam, mas a falta de contato humano pesava. Discutimos os termos, 600 rublos por dia, mais as refeições. Tentei protestar. Era um valor generoso demais, mas Valentina Pavlovna foi irredutível. Não pechinche, querida. É um preço justo pelo meu tempo e pela responsabilidade, disse, sorrindo para Lisa. Além disso, acrescentou, acariciando o braço da menina, vai me fazer bem preparar sua filha para a escola. Afinal, já dei aula para as séries iniciais. Quando nos despedimos, Lisa surpreendeu a todos ao abraçar Valentina Pavlovna com força. A senhora é tão bonita, igual a uma fada boa das histórias, declarou, olhando-a com admiração. Um rubor corou as faces da mulher mais velha e vi seus olhos brilharem com lágrimas contidas. Lá fora, enquanto o vento frio mexia com os cabelos de Lisa, liguei para Dmitri. Aceito o trabalho, disse, ouvindo o alívio em sua voz. Ótimo. Comece na quarta-feira às 5. E Svetlana hesitou por um instante. Tudo vai dar certo. À noite, enquanto passava a ferro minha única blusa branca, guardada para ocasiões especiais, percebi que ela se tornaria agora meu uniforme de trabalho. Lavada e relavada, mas ainda apresentável. Mamãe, o que você vai fazer? Perguntou Lisa, sentada na cama, abraçada ao seu urso de pelúcia surrado. Vou ajudar na cozinha de um restaurante, respondi, evitando detalhes. Mas por que não médica? Você é médica, não é? Ajeitei-me ao seu lado e passei o braço por seus ombros magros. Às vezes, meu amor, as pessoas precisam mudar de profissão, e está tudo bem. O importante é estarmos juntas. Você vai ficar com tia Valia, eu vou trabalhar, e depois a gente vai reconstruir nossa vida. Combinado? Seu olhar sério me fixou. Você promete? Prometo, sussurrei, beijando sua cabeça, enquanto uma bola se formava em minha garganta. Na escuridão do quarto, fitando o teto, refletia sobre como a vida toma rumos inesperados. 6 meses atrás eu estava diante de uma mesa de cirurgia, agora, me preparava para lavar pratos em um restaurante. Seria uma queda humilhante ou um novo começo? Para uma mãe sozinha, a escolha entre orgulho e necessidade nunca foi difícil. Deixar a vaidade de lado e fazer o que precisa ser feito, decidi, fechando os olhos. Amanhã é um novo dia. Talvez o início de uma história diferente. O primeiro dia no restaurante lar familiar começou com um nó no estômago. Cheguei 20 minutos mais cedo e fiquei hesitando na porta dos fundos, sem coragem de entrar. A blusa branca, apesar de cuidadosamente passada, parecia amassada. Uma única frase martelava em minha cabeça. Meu Deus, eu realmente vou lavar pratos. Eu, que já operara corações abertos, agora tremia a porta de uma cozinha. Você vai ficar aí congelando ou vai entrar? A voz familiar me fez virar. Dima estava encostado na porta, segurando-a aberta com o ombro, enquanto carregava uma caixa de mantimentos. Dentro, a cozinha fervilhava,
Cozinheiros de jalecos imaculados mexiam panelas, garçonetes passavam apressadas com bandejas, e uma música suave se misturava ao burburinho. Pessoal, está aí Svetlana, nossa nova integrante, apresentou-me Dima com um gesto largo. Tratem-na bem. O chefe Andrei, um homem alto com tatuagens nos braços, me examinou de cima a baixo com ceticismo. As mãos são firmes pelo menos? Sua voz era áspera. Aqui não é lugar para amadores. Sem dizer nada, enrolei as mangas e estendi os braços, revelando as mãos de uma cirurgiã, fortes com veias e músculos bem definidos. Serve, resmungou ele, acenando com a cabeça. Regras, eu mando. Aquelas duas, apontou para duas moças, são Aliona e Kátia, garçonetes. Na bancada, Sergei Barmin. O resto você descobre sozinha. Aprender foi uma questão de sobrevivência. Receber a louça suja, separar por tipos, remover restos de comida, carregar a máquina de lavar, verificar a limpeza, secar, guardar. E repetir sem parar no ritmo de uma linha de produção. Estranhamente não senti vergonha. Talvez porque, escondida dos olhos dos clientes, a cozinha fosse um mundo à parte. Ou porque a equipe, apesar das aparências rústicas, revelou-se surpreendentemente unida e sem frescuras. Por volta das 10 da noite, quando o movimento diminuiu, Andrei colocou na minha frente um prato de risoto quente. Come. Não faz sentido desperdiçar. Um cliente havia reclamado que o arroz estava duro. Não mencionei que meu estômago doía de fome havia horas. Agradeci e comecei a comer. O sabor era divino, nada tão bom havia provado em meses. É sempre assim, explicou a Aliona, uma moça frágil de cabelo curto, piscando. O chefe nos alimenta. Daqui a pouco você vai ficar redondinha que nem um colobol bolinho de massa, ponto. No final do expediente, quando já me preparava para ir embora, Kátia estendeu uma nota na minha direção. Sua parte. O que é isso? Gorjeta. A gente divide com todo mundo, cozinha, lavagem, tudo. São 280 rublos. Era mais do que eu esperava ganhar no primeiro dia. Obrigada, foi tudo que consegui dizer. Não há de que, encolheu os ombros. Você mereceu. Dima me levou até em casa e ajudou a carregar um pacote com comida que Andrei havia separado para a pequena, como ele passou a chamar Lisa sem que eu soubesse por quê. Como foi o primeiro dia? Perguntou, estacionando perto do portão. Melhor do que eu imaginava, admiti. Pensei que fosse mais difícil, moralmente. Ele sorriu. Aqui a gente não tem frescura. Cada um faz seu trabalho. O que importa é ter mãos no lugar certo. Os dias começaram a fluir em uma rotina exaustiva, mas previsível. Acordar às 8, café da manhã com Lisa, arrumação, passeio, almoço, lição de casa, e às 4 levá-la para Valentina Pavlovna antes de correr para o trabalho. Voltar só à meia-noite quando minha filha já dormia. As segundas-feiras, meu único dia de folga, eram dedicadas inteiramente a ela. Lisa, para minha surpresa, criou um laço profundo com tia Valia. Elas liam juntas, preparavam atividades escolares, passeavam no parque. Muitas vezes, ao buscá-la após o expediente, as encontrava tomando chá, discutindo algum livro. Mãe, sabe o que a gente leu hoje? A caixinha de Malakite, contava Lisa entusiasmada. A dona da montanha de cobre é tão bonita, mas severa. E a gente fez uma lagartixa de massinha. Tentava pagar a Valentina Pavlovna os 600 rublos combinados, mas ela sempre recusava. Svetlana, 600 é demais. Aceito 400. Me sinto mal em cobrar por algo que me traz tanta alegria. Sua menina é um tesouro, inteligente e educada. Há quanto tempo não me sentia tão útil? Após um mês percebi algo estranho. Pela primeira vez em anos, eu me sentia parte de algo parecido com uma família. Não aquela família formal que tive com Igor, fria, marcada por polidez vazia e palavras sem significado, mas uma família verdadeira, quente, viva, onde as pessoas se importavam simplesmente porque você existia. O incidente com o sal aconteceu no final da quinta semana. Era uma sexta-feira à noite, horário de pico, o restaurante lotado. Ela irrompeu na cozinha gritando, apertando contra o peito uma mão que sangrava abundantemente. Quebrei um copo, cortei no canto, explicou entre soluços. Agi por instinto. Sem pensar, senti-a, examinei o ferimento. Um corte profundo na palma, bordas irregulares, sem atingir artérias, mas com sangramento intenso. Andrei, onde fica o kit de primeiros socorros? Minha voz soou firme. No armário acima da geladeira. Sergei, álcool e gaze. Rápido! Em menos de um minuto já limpava a ferida, avaliava a extensão do dano, aplicava uma atadura. Movimentos precisos, seguros, como se os últimos 10 meses não tivessem existido. Aliona observava minhas mãos, esquecendo até da dor. Você precisa de pontos.
Isso aqui é só para estancar o sangue, avisei, fixando a última volta do curativo. Onde aprendeu isso? Perguntou Serguei, impressionado. Cursos de primeiros socorros, respondi, encolhendo os ombros. Todo mundo deveria saber o básico. Pelo canto do olho, vi Dima me encarando com uma expressão nova, atenta, quase intrigada, como se tivesse enxergado algo em mim que antes passara despercebido. Mas não fez perguntas. O que me aliviou foi ele não ter feito mais perguntas, e por isso fui grata. Passamos a conversar com frequência depois dos turnos. Geralmente eram diálogos curtos sobre coisas simples, como tinha sido o dia, novidades, planos para o dia seguinte. Mas por algum motivo aquelas conversas se tornaram importantes para mim, como um gole de ar fresco depois de muito tempo em um ambiente abafado. Nos dias de chuva, Dima sempre me levava para casa. Uma vez, no meio do caminho, começou uma tempestade de verdade. Vamos esperar passar, decidiu ele, estacionando à beira da estrada. Ficamos dentro do carro, ouvindo o barulho da chuva batendo no teto e falando sobre tudo, livros, filmes, música, sua formação em psicologia e por que tinha escolhido trabalhar em um restaurante, sua mãe que alugava o espaço, mas sonhava em um dia comprá-lo de vez. E você? Perguntou de repente, querendo saber o que eu fazia antes de lavar pratos. Congelei, sem saber o que responder. Mentir, contar a verdade, mudar de assunto. Um pouco de cada coisa, respondi evasiva. Trabalhei em várias áreas. Ele assentiu como se entendesse e não insistiu, mas eu sentia que desconfiava. Meu nível de instrução e a maneira como falava me entregavam. Lisa brilhava de felicidade toda vez que Dima aparecia. Ele sempre trazia pequenos presentes, papel colorido para artesanato, um livrinho de figuras, um pirulito em forma de galinho. Mãe, o tio Dima é legal, né? Perguntou certa manhã no café. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Dima parecia um homem bom, mas abrir-me, confiar, deixá-lo se aproximar dava medo. Depois da traição de Igor, era como se uma crosta de gelo tivesse se formado ao meu redor, impedindo que alguém penetrasse. O telefone tocou no meio do turno, quando eu levava o lixo para fora. O nome de Igor apareceu na tela, e meu coração deu um salto. 6 meses sem notícias, além de mensagens secas sobre a pensão. Alô, sua voz soava cansada. Onde você mora agora? Preciso ver a filha. Por dentro, tudo se contraía em medo e raiva. Pelo acordo judicial só com acompanhante lembrei. Posso levá-la no Shopping Planeta no meu dia de folga. Trabalho nos fins de semana, cortou irritado. É mais fácil eu passar num dia útil. Eu também trabalho. E a Lisa logo começa a escola. Escuta, interrompeu. Estou tentando ser razoável. Se quiser, posso fazer com que você não arrume emprego em lugar nenhum. Entendeu? Um frio percorreu minhas costas. Ele sabia onde eu trabalhava. Estava me vigiando. Como reagiria se descobrisse que sua ex-mulher era uma lava-pratos? Usaria isso contra mim na disputa pela guarda? Bem, cedi. Segunda-feira, Parque Lenin, às 14 horas. 1 hora, não mais. Ótimo, sua voz soou satisfeita. Até lá. Fiquei parada junto aos contêineres de lixo, o telefone pressionado contra o peito, tremendo. Uma única ideia martelava na cabeça: não perder o emprego. Não agora, quando a vida finalmente começava a se ajeitar. O tempo passou rápido. 2 meses se foram desde que comecei já me adaptar ao ritmo, me sentia parte da equipe. O salário era estável, entre 34 e 37 mil rublos por mês, dependendo do movimento do restaurante e das gorjetas. Até consegui guardar um pouco, 15 mil em um envelope na estante para emergências. Matriculei Lisa na escola número 15, a mais próxima de casa. Comprei uma máquina de lavar usada, mas funcional, fiz pequenos reparos. Coloquei papel de parede novo, pintei as janelas, consertei as cadeiras bombas. Numa manhã de sábado, sentada na varanda enquanto via Lisa brincar com as crianças da vizinhança, percebi com clareza: estamos dando conta. Apesar de tudo, a traição, a injustiça, as dificuldades, estávamos flutuando. Não havia segurança absoluta, mas aquela sensação de terra firme sob os pés me envolvia como um cobertor quente num dia gelado. Mas na segunda-feira seguinte, ao buscar Lisa na casa de Valentina Pavlovna, notei que algo a incomodava. Sevetoca, temos um evento importante semana que vem, disse, servindo-me uma xícara de chá. Um banquete. Todo o pessoal precisa estar impecável. Sim, o Dima mencionou, concordei. Alguns deputados virão, não é? Não são quaisquer deputados, baixou a voz. O próprio dono do restaurante estará presente. Dima só aluga o espaço de Boris Ignatievich Krylov. Um homem muito influente e de gênio difícil. Entendi. Tomei um gole do chá. Vai dar tudo certo.
Agora sou uma lava-pratos experiente. Ela sorriu, mas os olhos permaneceram preocupados. À noite em casa, fiquei junto à janela olhando as estrelas. Uma inquietação vaga me dominava. Algo me dizia que minha vida, tão cuidadosamente reconstruída, logo seria posta à prova novamente. Apenas faça seu trabalho, disse a mim mesma. Não é complicado. Você aprendeu a lavar pratos, não só a fazer cirurgias. Mas uma dúvida insistente roía por dentro. E se algo der errado? O banquete foi o assunto da semana. O restaurante virou um quartel-general, como se preparassem uma operação de Estado. Dima fazia reuniões 2 vezes por dia. Andrei comprava pessoalmente os ingredientes dos fornecedores de confiança. As garotas poliam talheres e taças até brilharem. Grigori Olegovich Semyonov, 66 anos, explicava a Dima, mostrando o esquema de lugares. Deputado da Duma Regional, grande empresário. 50 convidados, a nata da sociedade local, políticos, funcionários, homens de negócios. E agora temos que fazer mesuras para cada um? Resmungou Sergei, esfregando uma taça. Não resmungue, repreendeu o Kátia. Dima esclareceu. Entre os convidados estará o próprio Krylov. Se gostar do nosso trabalho, pode renovar o contrato de aluguel em condições melhores. Acrescentou com um sorriso. E tem mais. Bônus de 5.000 para cada um se tudo correr bem. Dinheiro extra nunca é demais, certo? O trabalho não parou. Limpeza geral, cardápio renovado, compras de última hora. Eu também não fiquei de braços cruzados. Esfreguei as 2 máquinas de lavar até ficarem reluzentes, poli as pias, reorganizei os armários de louça. Tudo seguia conforme o planejado, até que aconteceu o que eu mais temia. O telefone de Valentina Pavlovna tocou às 7 horas. Sevetoca, me perdoe, sua voz estava rouca e entrecortada. Estou doente. Febre de 38,5. A garganta parece que foi raspada com uma lixa. Deve ser amidalite. Não posso cuidar da Lisocha hoje. Tenho medo de contaminá-la. Um calafrio desceu pela minha espinha. O dia do banquete. O único dia em que não podia faltar. Claro, Valentina Pavlovna disse. Não se preocupe, vou resolver. Desliguei e comecei a pensar febrilmente. A vizinha Maria Ivanovna tinha viajado para a cidade para ficar com a filha por 3 dias. Todos os meus conhecidos eram colegas do restaurante, igualmente envolvidos no evento. Passei 3 horas ligando para agências de emprego, serviços de babás, até postei um anúncio no fórum local. Sem sucesso. Ou não havia babás disponíveis, ou os preços eram astronômicos, ou se recusavam a ir para a periferia. Mamãe, o que aconteceu? Lisa apareceu na porta sonolenta com a marca do travesseiro na bochecha. A tia Valha está doente, meu amor. E hoje eu preciso muito ir trabalhar. Posso ficar sozinha, disse séria. Eu já sou grandinha, insistiu, cruzando os braços com a seriedade de uma adulta em miniatura. Mas eu a abracei firme, balançando a cabeça. Eu tive uma ideia, falei, olhando nos seus olhos castanhos, ainda sonolentos. Você vai comigo. O plano era arriscado, quase louco, mas não havia alternativa. Levaria Lisa para o restaurante e a esconderia no depósito atrás da cozinha. Lá, entre caixas de mantimentos e utensílios, havia um cantinho estreito, quase um armário desativado. Colocaria uma cadeira dobrável, seus livros de colorir, o tablet com desenhos animados e um lanche. Pela porta dos fundos, ela poderia sair discretamente para o pátio se precisasse. Era a única saída. Juntei tudo o que ela poderia precisar: cobertor, mochila com trocas de roupa, lanches, água, e saímos de casa com 3 horas de antecedência. Precisávamos instalá-la antes que os primeiros convidados ou a equipe chegassem. Dmitri nos esperava na entrada de serviço, as sobrancelhas arqueadas ao ver Lisa ao meu lado. O que é isso? Sussurrou olhando para os lados. Hoje tem o banquete. Se o Krylov descobrir que tem uma criança na cozinha, não tenho escolha, cortei, explicando rápido. A Valha está doente. Não consegui babar em cima da hora. O que você quer que eu faça? Falte no dia do evento? Ele balançou a cabeça, mas o rosto amoleceu. Tá bom, mas esconde ela direitinho. E fala pra ficar quieta. Se o patrão ver, a gente todo se fode. Então, como ladras, Lisa e eu nos esgueiramos pela cozinha ainda vazia. No depósito arrumei seu cantinho, estendi um cobertor no chão, coloquei a mochila com suas coisas e liguei o tablet. Ajoelhei-me na sua frente, segurando seus ombros pequenos. Lisocha, escuta com atenção, falei, olhando fundo nos seus olhos. Isso é muito importante. Você precisa ficar aqui bem quietinha, sem sair sem permissão. Se quiser ir ao banheiro ou comer, me liga. Mostrei um papel com meu número rabiscado. Tem comida, água, suco, livros, tudo aqui.
Entendeu? Entendi, mamãe assentiu séria. Vou ficar quieta que nem um ratinho. Prometo. Beijei sua testa, sentindo o cheiro de shampoo infantil. É só até meia-noite. Depois a gente vai pra casa. Ela se acomodou com um livro, e eu soltei o ar dos pulmões como se tivesse segurado por horas. O coração batia descompassado. Se algo desse errado, eu perderia o emprego, minha única renda. Mas não havia volta. Às 18 horas, o restaurante começou a encher. Homens de ternos impecáveis, mulheres em vestidos longos, o tilintar de taças e risadas ecoando. Eu não via o salão, mas pela pilha de pratos sujos que não davam trégua, sabia, o banquete era um sucesso. A cada meia hora, eu escapava até o depósito. Lisa estava impecável, desenhava, assistia aos desenhos, comia os petiscos que eu levava escondida, um pedaço de bolo, canapés, frutas. Às 21 horas, o ritmo era alucinante. O chefe gritava ordens, as garçonetes corriam de um lado para outro, meus braços doíam de tanto lavar louça, as costas ardiam. Dimitri passou por mim com uma bandeja. E aí, como está sua princesinha? Murmurou. Tudo bem, sorri aliviada. Falta pouco. Logo a gente vai embora. Mas às 22 horas, tudo desmoronou. Do salão, vieram gritos bêbados, o estampido de vidro se quebrando, risadas grosso. Alguém havia exagerado na bebida e armado confusão. Os berros ficavam mais altos, mais agressivos. Eu carregava uma pilha de pratos limpos quando a porta do depósito se abriu de repente, e Lisa saiu correndo, assustada. Mamãe, chamou a voz trêmula. Lá tá assustador. O susto me fez soltar os pratos. 20 peças de porcelana caíram no chão, estilhaçando-se em um barulho ensurdecedor. A cozinha congelou. Depois as portas do salão se escancararam, e na entrada apareceu Boris Ignatievich Krylov, dono do restaurante, o rosto vermelho de fúria. O que está acontecendo aqui? Rugiu. Que barulho é esse? Seus olhos pousaram em Lisa, que se encolheu contra minhas pernas. E o que uma criança está fazendo na minha cozinha? O histórico médico do paciente indicava hipertensão crônica, segundo o relato da esposa. O pulso estava instável, em torno de 70 batimentos por minuto. A consciência havia retornado apenas 3 minutos antes. O médico me olhou com surpresa, depois assentiu em sinal de compreensão. Colega, obrigada, disse ele com um tom de gratidão sincera. Você salvou a vida desse homem. Vamos levá-lo para a UTI cardíaca agora. Enquanto os paramédicos transferiam Semyonov para a maca, ele subitamente agarrou minha mão com força surpreendente. Doutor, spasibo, sussurrou, os olhos vidrados de fraqueza, mas claros no agradecimento. Se o Bud é corocho, tudo ficará bem? Apertei sua mão entre as minhas, sentindo a pele fria e úmida. Você será levado ao hospital. Já está em boas mãos. Quando a ambulância partiu, com as sirenes cortando o ar, o salão do restaurante mergulhou em um silêncio tão denso que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas. Virei-me lentamente e me deparei com dezenas de olhos fixos em mim. Alguns convidados filmavam com celulares, outros cochichavam atrás das mãos, apontando na minha direção. Krylov permanecia imóvel, como uma estátua de sal, o rosto ainda vermelho, mas agora não de raiva, e sim de espanto. Quem você é, na verdade? Murmurou ele, a voz rouca de incredulidade. Dima me observava com uma mistura de admiração e confusão, como se estivesse vendo uma estranha. Foi então que Lisa, que até então permanecerá quieta junto à porta da cozinha, deu um passo à frente. Mamãe, doutor, disse ela com a voz clara e firme de uma criança que acaba de descobrir uma verdade óbvia. A melhor médica. Ela salva pessoas. Uma onda de exaustão me invadiu de repente. O pico de adrenalina havia passado, e agora meu corpo tremia, como se cada músculo tivesse sido drenado de energia. Olhei para os rostos ao redor, alguns curiosos, outros chocados, outros ainda com expressões que oscilavam entre respeito e desconfiança, e soube. Meu segredo não tinha mais volta. A questão agora era o que viria depois. Os convidados começaram a se dispersar quase imediatamente. O clima festivo havia se esvaído, substituído por um mal-estar coletivo. Alguns saíram apressados, provavelmente ansiosos para ligar para parentes de Semyonov e saber notícias. Outros, para espalhar a novidade antes que alguém os antecedesse. Em poucos minutos, o restaurante esvaziou. Restaram apenas os funcionários que recolhiam pratos e talheres com movimentos mecânicos, trocando olhares perdidos. Do gabinete de Krylov vinham ecos de uma conversa alterada, abafada pela porta fechada. Lisa sentou-se em uma cadeira balançando as pernas, e me observava de esguelha, como se eu fosse uma desconhecida.
Seu olhar era uma mistura de orgulho e timidez, como se ela mesma estivesse surpresa por ter uma mãe tão diferente da imagem que construíra. Vamos, disse Dima, pegando minha jaqueta do encosto da cadeira. Eu levo vocês para casa. O trajeto foi feito em silêncio. Só quando o carro parou em frente ao portão da casa na rua Sadovaia é que ele se virou para mim. Entra? Perguntou com um tom que era mais convite do que pergunta. A gente precisa conversar. Assenti. Lisa já bocejava, os olhos pesados de sono. Levei-a direto para a cama, sem nem trocar sua roupa. Ela se encolheu como um ouriço, abraçada ao urso de pelúcia, e em segundos seu respiro tornou-se regular. Ficamos na cozinha, sob a luz amarelada de uma lâmpada fraca. O chá nas xícaras esfriara havia muito, mas nenhum de nós tocou nele. Falei. E Dima ouviu. Contei sobre os 12 anos como cirurgiã cardíaca de alta complexidade, as centenas de vidas salvas, os agradecimentos que já não cabiam em pastas. Depois, sobre aquele dia 10 meses atrás, um paciente de 52 anos, infarto com uma complicação rara, ruptura do septo interventricular. Lutamos por 4 horas. Minha voz falhou quando revivi os detalhes. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, e até além, mas o dano era irreversível. A taxa de sobrevivência para casos assim não chegava a 20%. Depois contei sobre Igor. Como em vez de me apoiar, ele jogou em meu rosto palavras como facas. Não posso arriscar minha carreira por causa dos seus problemas. O divórcio, o processo movido pela família do paciente, a demissão forçada da hospital regional. Como, uma após outra, as portas se fecharam diante de mim, clínicas, hospitais, até consultórios particulares. Até que restou apenas a opção de sumir. Agora entendo por que você tratou aquele corte com tanta segurança, Aliona, disse Dima, quando terminei, com um tom reflexivo. E porque sempre se mantinha à parte. Até sua postura. Não é a postura de uma lavadora de pratos. Que postura? Perguntei, quase rindo sem querer. Real, respondeu ele, simples. Mesmo quando lavava pratos, parecia que você estava fazendo um favor àquelas louças. Rimos juntos, e pela primeira vez em meses senti o peso que carregava aliviar, como se algo dentro de mim tivesse se desatado. Dima não me julgou. Não teve pena. Apenas aceitou. Foi então que Lisa apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos com os punhos. Mamãe murmurou sonolenta. Então você é médica de verdade? Como as da televisão? Sim, Zaishonok Coelhinho, respondi pegando-a no colo. Sou médica. Só por um tempo não pude exercer minha profissão. E agora? Perguntou ela com uma esperança tão pura que doeu. Agora você vai poder de novo? Não soube o que responder. Deitei-a novamente e voltei para a cozinha, onde Dima olhava pela janela, perdido em pensamentos. O que você vai fazer agora? Perguntou ele, sem se virar. Krilós dificilmente me demitirá depois do que aconteceu, respondi com um suspiro. Afinal, salvei a vida de um amigo dele. Mas não sei. Talvez mude de cidade. Comece do zero. Não tome decisões tão rápido, disse ele pegando minha mão. Vamos ver o que o amanhã traz. O amanhã chegou às 10 horas com uma chamada de um número desconhecido. Svetlana Andreevna? Uma voz masculina formal. Aqui é Yevgeny Petrovich, assistente do deputado Semyonov. Grigori Olegovich gostaria de recebê-la hoje no hospital regional, se for possível. Às 14 horas estaria bom para a senhora? Aceitei automaticamente, ainda atordoada. 1 hora depois foi a vez de Krilós ligar, desculpando-se pelo comportamento da noite anterior. Svetlana Andreevna, eu estava errado, admitiu com uma humildade que nunca lhe vira. Fui impulsivo. Seu emprego está garantido, é claro. Mais do que isso. Podemos discutir uma promoção. A terceira ligação veio de Valentina Pavlovna. Ela já sabia de tudo, Dima deve ter contado. Sevetoka, pequena Lusa, meu Deus! Exclamou com admiração genuína na voz. Agora entendo por que você sempre foi tão diferente. Tudo faz sentido. Às 14 horas em ponto, eu entrava na enfermaria do hospital regional. Grigori Olegovich Semyonov parecia surpreendentemente bem para alguém que sofrerá um infarto na véspera. Estava semideitado na cama, conectado ao monitor cardíaco, mas folheava documentos com a energia de quem já estava de volta ao comando. Ah, aqui está minha salvadora, disse ele, afastando os papéis e estendendo a mão. Sente-se, doutor. Permita que eu agradeça pessoalmente por ter me devolvido a vida. Eu só estava no lugar certo, gaguejei, constrangida. Qualquer médico faria o mesmo. Não seja modesta, respondeu ele com um sorriso astuto. Conheço sua história. E é uma injustiça que pretendo corrigir. O que o senhor quer dizer? Perguntei, sentindo um calor se espalhar pelo peito.
uma centelha de algo que há muito não experimentava, esperança. Veja bem, começou ele, ajustando os óculos. 30 anos em política ensinam uma coisa: conexões, amizades, alavancas. Fez uma pausa calculada. Tenho contatos no meio médico, no jurídico. E, o que é mais útil no seu caso, entre jornalistas. Meu coração disparou. O senhor acha que seria possível? Perguntei, com a voz trêmula. Voltar a exercer a medicina? As semanas seguintes foram um turbilhão. Semyonov, assim que recebeu alta, pôs em prática o que chamou de restauração da justiça. Contratou detetives particulares, advogados, resgatou arquivos da minha operação malfadada. Seus assistentes entrevistaram testemunhas, analisaram documentações, revisaram gravações de câmeras de segurança. O que descobriram deixou até mim estarrecida. No dia daquele procedimento, Igor, valendo-se de sua posição no ministério, intencionalmente não providenciou a melhor equipe de anestesiologia disponível. Pior, exercer a pressão sobre a equipe médica, criando condições deliberadamente adversas. Seu ex-marido planejava o divórcio há meses, explicou-me o investigador responsável pelo caso. Encontramos mensagens dele com um advogado, discutindo estratégias para romper o casamento sem perdas financeiras. Uma eventual falha médica da esposa seria o pretexto perfeito. Não pode ser, murmurei, sentindo os lábios formigarem. Isso é monstruoso. Infelizmente as provas não mentem, respondeu ele com um suspiro. E há mais. O investigador abriu os braços em um gesto de resignação. O dano moral que você sofreu foi intencional, meticulosamente planejado. Com a ajuda de Semyonov, os materiais do caso foram reavaliados pela comunidade médica. Especialistas independentes analisaram cada etapa da cirurgia, as ações da equipe, os resultados dos exames. A conclusão foi unânime: não houve erro médico. Esse foi o veredito oficial da comissão. Minhas ações como cirurgiã, Svetlana Andreevna Morozova, estavam em total conformidade com os protocolos para aquele tipo de patologia. A morte do paciente ocorreu devido a uma complicação gravíssima, com probabilidade de óbito superior a 80% mesmo em casos de intervenção cirúrgica imediata. Semyonov organizou encontros meus com chefes de departamentos das principais clínicas da cidade. Meu nome, antes sinônimo de reprovação, passou a ser citado como exemplo de perseguição injusta. Em poucas semanas recebi 3 propostas de emprego, 2 de hospitais públicos e uma da clínica Cardio Center, particular. Os salários variavam entre 85 e 120 mil rublos, dependendo da carga horária. Escolhi o Cardio Center, equipamentos modernos, colegas qualificados e, acima de tudo, a chance de me desenvolver profissionalmente sem as amarras do passado. A vida pessoal também começou a se reorganizar. Dmitri e eu passamos a dividir cada vez mais momentos. Ele nos levava, a mim e a Lisa, ao parque e ao cinema, ajudava com os reparos na casa. Até que numa noite, enquanto caminhávamos pela orla, parou de repente e segurou minhas mãos. Sabe, disse, olhando fundo nos meus olhos, me apaixonei pela lavadora de pratos 7 à primeira vista. Mas a médica Svetlana me agrada ainda mais. Ri, sentindo o peito inundado por uma onda de calor, e se tudo der errado de novo? A ansiedade ainda morava em algum canto dentro de mim. Você viu como a vida pode desabar em um instante. Então reconstruiremos, respondeu ele, simples. Juntos. Valentina Pavlovna, já completamente recuperada da doença, aprovava nosso relacionamento sem reservas. Meu filho escolheu a mulher certa, declarou quando fomos tomar chá em sua casa. Inteligente, forte e íntegra. Sempre sonhei com uma nora assim. Lisa, certa manhã no café, me pegou de surpresa. Mãe, o tio Dima vai ser meu pai? Não soube o que responder, mas o coração sussurrou. É exatamente para isso que tudo está levando. Para Igor, as consequências foram devastadoras. A investigação aberta a partir do meu caso expôs uma rede de esquemas corruptos no ministério. Ele foi afastado do cargo durante as apurações. Movimentada pelo advogado fornecido por Semyonov, entrei com um processo por danos morais no valor de 2 milhões de rublos. Venceremos com certeza, garantia-me o advogado. A base de provas é inquebrantável. Igor tentou contato, mas ignorei suas ligações. Tudo o que tinha a dizer poderia ser transmitido por seus representantes. Sua única declaração pública foram desculpas forçadas na imprensa. Em face das novas evidências, peço desculpas sinceras à minha ex-esposa, Svetlana Andreevna Morozova, pelos transtornos causados. Transtornos. 10 meses de inferno, a perda da profissão, da reputação, dos meios de subsistência. Era assim que ele chamava tudo aquilo.
O maior desafio, porém, não foi o processo judicial nem a busca por um novo lar, mas sim voltar à sala de cirurgia. Após 10 meses afastada, o medo me consumia. E se eu tiver esquecido? E se minhas mãos não lembrarem os movimentos de anos de prática? E se eu falhar com um paciente? Dmitry, Valentina Pavlovna, Lisa, todos me apoiavam como podiam. O diretor do Cardio Center, um cardiologista experiente com 40 anos de carreira, deu-me um conselho sábio. Comece com procedimentos simples, pontes de safena, cirurgias aórtico-coronarianas pouco invasivas. Recupere a confiança, a precisão, e então retome os casos complexos. Foi o que fiz. Em 1º de novembro fui oficialmente integrada ao quadro da clínica. À frente nos aguardava a mudança. Um apartamento de 3 quartos no centro, já escolhido por Dmitry e por mim. Lisa ingressaria em uma boa escola próxima à nova casa. E depois de muita insistência, convencemos Valentina Pavlovna a morar conosco. O que eu vou fazer na casa de vocês? Atrapalhar a vida dos jovens, hesitou ela. Você será nossa família, respondi firme. Para Lisa, você já é como uma avó. E será também para os filhos que ainda virão. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela aceitou. Parecia que finalmente a vida voltará a sorrir para mim. O futuro não seria fácil, exigiria esforço, dedicação. Mas já não era mais aquele abismo sem saída de alguns meses atrás. Da janela da casinha alugada onde Lisa e eu moráramos por quase 3 meses, observava a velha macieira no quintal, seus galhos curvados pelo peso dos frutos maduros. A vida segue, apesar de tudo. Mesmo após o inverno mais rigoroso, a primavera sempre chega. A justiça havia triunfado, e isso era o que importava. E agora, como você se sente? Perguntou Dima, olhando para mim por cima da página do jornal. Como se uma pedra tivesse sido tirada do meu peito, respondi com sinceridade. Agora finalmente podíamos começar uma vida nova. Naquela mesma noite, ele me levou ao restaurante O Lar Familiar. Sentamo-nos à mesma mesa onde, anos antes, havíamos tomado chá no dia em que nos conhecemos. Dima estava estranhamente silencioso, pensativo. Cheguei a temer que algo ruim tivesse acontecido. Svetlana, disse ele por fim, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Sei que não se passou tanto tempo, mas soube que você era meu destino desde o dia em que a vi na porta da cozinha. Não importa se você é lavadora de pratos ou cirurgiã, você será minha esposa. Dentro da caixa, um anel antigo, uma fina faixa de ouro com um pequeno, porém impecável, diamante cercado por minúsculos safiras. É da minha mãe, explicou, notando minha surpresa. O anel da minha bisavó. Ela insistiu que eu pedisse você em casamento com ele. Não consegui conter as lágrimas. Apenas assenti, sem conseguir dizer uma palavra, e estendi a mão. Quando voltamos para casa e contamos a notícia a Lisa, ela pulou de alegria. Ura! Finalmente terei um pai de verdade. O casamento foi marcado para dezembro, uma cerimônia simples entre os mais próximos. Valentina Pavlovna assumiu todos os preparativos, enquanto Dima e eu escolhemos um apartamento de 4 quartos em um bairro novo da cidade, cozinha espaçosa, tetos altos, janelas grandes. Um lugar que se tornaria nosso verdadeiro lar. A nova casa ganhou vida surpreendentemente rápido. Cada um deixou sua marca. Lisa encheu seu quarto de desenhos e artesanatos. Valentina Pavlovna trouxe fotografias antigas e livros, ocupando um amplo cômodo claro com varanda própria. Dima instalou equipamentos modernos e montou um aconchegante home theater na sala. Eu, por minha vez, organizei um pequeno escritório onde poderia estudar literatura médica. Lisa entrou na prestigiada escola número 3 com ênfase em línguas. No início, preocupava-se se conseguiria fazer amigos, mas seu jeito aberto e sua inteligência logo a ajudaram. Em um mês, já falava animada sobre projetos escolares e novas amizades. Criamos tradições familiares às quais nos apegamos, almoços de domingo em família, leituras noturnas em voz alta, saídas aos sábados para cinema ou teatro. A casa encheu-se de um calor e aconchego que eu havia esquecido há muito. Os sucessos profissionais não demoraram. 6 meses depois de voltar à clínica, confiaram-me uma operação única, um transplante de válvula artificial em um paciente com uma grave malformação cardíaca. A cirurgia durou 7 horas, mas foi um sucesso. O paciente se recuperou, e eu escrevi um artigo para uma revista médica que despertou interesse na comunidade. A televisão local fez uma reportagem sobre a médica que retornará à profissão após uma acusação injusta. Aceitei a entrevista relutante, apenas porque meu exemplo poderia encorajar outros profissionais em situações semelhantes. No outono, veio o convite para palestrar em uma prestigiosa conferência médica em Moscou.
O respeito dos colegas voltou, como se aquele período difícil nunca tivesse existido. A justiça também alcançou Igor. A investigação iniciada a partir do meu caso revelou sérias irregularidades em todo o ministério. Ele foi demitido e, em seguida, processado por abuso de poder. Para pagar a indenização que o tribunal me concedeu, viu-se obrigado a vender a Dasha no campo pela metade do valor, em uma transação apressada. Depois de tudo, Igor não insistiu mais em ver Lisa. Às vezes enviava pensões irregulares com desculpas vagas sobre dificuldades temporárias. Mas isso já não nos importava. Lisa tinha alguém que se tornará seu verdadeiro pai. O negócio da família também prosperou. Com minha ajuda, Valentina Pavlovna conseguiu comprar o imóvel do lar familiar de Krylov, que após os escândalos, ficou aliviado em se livrar da lembrança daquele incidente. Minhas conexões no meio médico trouxeram novos clientes. O restaurante tornou-se um ponto de encontro para celebrações de médicos, eventos corporativos e lançamentos de empresas do setor. Dima, percebendo o potencial, expandiu o negócio, inaugurando um segundo salão equipado para conferências e seminários. Uma noite, durante o jantar, Valentina Pavlovna abriu uma caixa antiga de bétula da Carélia. Quero contar a história da nossa família, disse, retirando fotografias amareladas e cartas. Uma história que vive nessas relíquias. Ouvimos em silêncio. Sobre o bisavô de Dima, engenheiro ferroviário que ajudara a construir a Transiberiana. Sobre a bisavó, professora que, durante a Revolução, salvara centenas de livros raros de uma mansão em chamas. Sobre o avô, que voltará da guerra coberto de condecorações. E este anel que você usa, Svetlana, ela tocou minha mão com carinho, foi usado por 3 gerações de mulheres da nossa família em tempos difíceis. Todas elas, veja só, superaram essas provações com dignidade. Não é apenas um adorno, é um símbolo de resiliência. Após aquela conversa, decidimos criar um álbum de família, registrando também a nossa história, o encontro casual no restaurante, o resgate de uma vida, o retorno à profissão, a história de uma segunda chance. 1 ano depois do casamento nasceu nosso filho. Um menino forte e saudável, de voz alta e olhar penetrante, castanho como o do pai. Vamos chamá-lo de Sergei, em homenagem ao seu avô, sugeria Dima, segurando o bebê nos braços. O padrinho seria Grigori Olegovich Semyonov, que já se recuperara totalmente do infarto e voltará à vida ativa. Serei honrado, disse ele, emocionado, ao aceitar o convite. Este pequeno é o símbolo de que a vida sempre vence. Lisa revelou-se uma irmã mais velha exemplar, carinhosa, responsável, terna. Lia histórias para Sergei, embora ele ainda não entendesse uma palavra, mostrava brinquedos, cantava canções de ninar. Mãe, eu também quero ser médica, anunciou certo dia, enquanto eu tratava de um arranhão no joelho de um garoto da vizinhança. Quero ajudar as pessoas como você. Valentina Pavlovna dedicava-se aos netos com renovado entusiasmo. Parecia ter rejuvenescido, como se a vida tivesse ganhado um novo sentido. Seus olhos brilhavam, seus movimentos tornaram-se mais leves. Voltou a dar aulas e a liderar um círculo literário na escola de Lisa. Minha carreira continuou ascendendo. 1 ano e meio após meu retorno à medicina, fui nomeada chefe do departamento de cirurgia cardíaca do cardiocentro. Meu salário chegava a 150 mil rublos, uma quantia que outrora eu nem ousaria sonhar. Mas o mais importante não era isso, e sim a oportunidade de exercer minha paixão, salvar vidas e transmitir conhecimento a jovens médicos. Tornando-me mentora de vários cirurgiões iniciantes, procurava não apenas ensinar-lhes a técnica, mas também os princípios éticos da profissão, a capacidade de preservar a humanidade mesmo nas situações mais complexas. Participava de operações de extrema complexidade. Ela parece tão distante. Precisa encontrar forças onde aparentemente não há mais nenhuma. E acima de tudo, é necessário aceitar que o renascimento muitas vezes começa não com um gesto grandioso, mas com um pequeno ato de coragem. Levantar-se quando tudo dentro de você clama para desistir. Aqueles 2 anos transformaram não apenas minha vida profissional, mas minha essência. Aprendi que a verdadeira resiliência não está em nunca cair, mas em saber reconstruir-se a partir dos fragmentos. Cada cicatriz, seja no coração ou nas mãos, tornou-se parte da minha história, um lembrete de que a fragilidade não é fraqueza, mas a rachadura por onde entra a luz. E foi nessa luz que encontrei minha nova família, meu propósito renovado e a certeza de que às vezes, perdemos batalhas para ganhar guerras muito mais significativas. Ao fechar os olhos naquela noite, enquanto o som suave da respiração de Dima ecoava ao meu lado, percebi que a justiça que tanto aguardava não veio apenas dos tribunais ou do reconhecimento alheio.
Ela veio da vida mesma que, em sua sabedoria silenciosa, devolveu-me tudo que havia sido tirado, não da mesma forma, mas de maneira mais profunda e autêntica. O prestígio voltará sim, mas agora vinha acompanhado de algo que o dinheiro não compra. A paz de saber que cada vida que salvava, cada aluno que orientava, cada sorriso de Lizinha ou de Serguei era uma prova de que o caminho, por mais árduo que fosse, valerá a pena. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para a cirurgia, olhei pela janela do hospital. O sol nascia sobre a cidade, pintando de dourado os telhados ainda molhados pela chuva da noite. Era como se a natureza mesma celebrasse mais um dia de segunda chance. Coloquei a máscara cirúrgica, ajustei as luvas, antes de entrar na sala de operação, toquei levemente a foto no bolso. Não por superstição, mas por gratidão. Aqueles rostos sorridentes eram meu porto seguro, a prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, a vida guarda surpresas que só os corajosos podem desvendar. Doutora Morozova, a equipe está pronta, anunciou a enfermeira-chefe, interrompendo meus pensamentos. Respirei fundo, sentindo o peso e a leveza da responsabilidade ao mesmo tempo. Então vamos começar, respondi, enquanto as primeiras notas de As 4 Estações de Vivaldi preenchiam a sala. O escalpelo brilhou sob as luzes cirúrgicas. E mais uma vez minhas mãos, as mesmas que já lavaram pratos por necessidades, que tremulam de cansaço, que abraçaram uma filha assustada, estavam prontas para fazer o que melhor sabiam, dar vida onde ela ameaçava se apagar. Porque no fim das contas, ser médico não é apenas uma profissão. É um chamado. E ser mãe, uma filha, uma esposa, uma lutadora. Isso tudo faz parte do mesmo tecido que nos sustenta quando o mundo parece desabar. A vida me ensinou que os segundos chances não são sobre voltar ao ponto onde estávamos, mas sobre descobrir que há lugares muito melhores para onde podemos ir. E eu finalmente havia chegado lá. Há momentos em que a injustiça parece vencer. É nessas horas que descobrimos do que somos realmente feitos. Permanecer humano quando nos tratam com desumanidade não é um ato de fraqueza, mas a prova mais pura de coragem. Porque os milagres não acontecem por acaso, eles nascem quando insistimos em acreditar, quando nos recusamos a desistir, quando transformamos dor em força e medo em determinação. Foi assim que construí o meu milagre, uma nova vida onde cabem a medicina, o amor, a família e a felicidade que um dia pareciam perdidas. Talvez essa seja a lição mais importante que minha história pode deixar. Não tema tocar o fundo. Às vezes, é só quando chegamos ao ponto mais baixo que encontramos a base sólida para erguer algo ainda maior. E não importa o que aconteça, lembre-se sempre, a segunda chance existe. Basta ter a coragem de estender as mãos e recebê-la. E você, o que pensa sobre essa jornada? Já precisou recomeçar do zero? Como foi encontrar forças para seguir em frente? Deixe seu coração falar nos comentários. Se essa história ressoou em você, compartilhe com quem também precisa lembrar que reinventar-se é possível. Afinal, as melhores histórias são aquelas que nos inspiram a escrever as nossas próprias. Onde quer que você esteja, seja numa grande cidade ou num canto tranquilo do mundo, saiba que sua história também merece ser contada. E se este relato tocou sua alma, ajude-o a chegar mais longe. Porque às vezes é uma simples palavra, um gesto ou uma história compartilhada que acende a esperança em alguém. Desejamos que sua vida seja cheia de saúde, de escolhas corajosas e de momentos que façam valer a pena cada batalha. Até a próxima história que nos una, nos inspire e nos lembre. O melhor capítulo ainda está por vir.